E aí, gente, tudo bem? Voltamos aí para mais um vídeo, né? Antes de iniciar a conversa em si sobre a parte de inserção, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam no canal, deixem um like, dislike se não gostarem, né? Também pode ser, né? O comentário aí embaixo para que a gente possa dar continuidade, beleza? Então vamos lá. Nos vídeos anteriores eu comecei a trabalhar com vocês alguns desses primeiros aspectos e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre o conceito de quebra, né? Aqui tá quebra de página, mas eu vou falar de vários tipos de quebras que a gente vai encontrar nos editores de textos, tá? Então, vamos lá, vamos para nossa tela inteira aqui e vamos abrir o nosso documento, tá? Então, tá aqui, vamos abrir o nosso documento. Então, aqui está o arquivo que nós estamos trabalhando, tá? Então, aqui nesse arquivo, vocês vão encontrar vários conceitos, várias informações relacionadas ao que nós chamamos de quebras, tá? Vou começar com o mais simples deles todos, que é a chamada quebra de linha. O que é uma quebra de linha? É quando você está digitando lá uma frase, né? Então, este aqui é um parágrafo que eu espero ter mais de uma linha para demonstrar o conceito de quebra de linha. Então, isso aqui é um conceito bem simples de quebra de linha, tá vendo? Você está digitando um texto, ele chegou no final da linha, ele vai continuar na linha de baixo. Então, isso aqui é uma quebra simples. Essa aqui é uma quebra que você não precisa fazer nada, o próprio editor de texto já faz para você, tá? O outro conceito de quebra que nós temos é o conceito de uma quebra de parágrafo. O que é uma quebra de parágrafo? Você terminou de digitar um texto, então você está lá um texto, não um parágrafo, então, por exemplo, como esse daqui, você aperta a tecla Enter. Vamos abrir aqui o nosso teclado virtual de novo, né? Então você aperta lá a tecla Enter do teclado. Ah, professora, o meu teclado não tem a tecla Enter. Provavelmente o seu teclado vai ter a tecla Enter do seu teclado vai ser uma seta para baixo, né? Então ela é uma seta, é uma linha, né? Com uma seta apontando geralmente para a esquerda. Então indica que você tem uma quebra de linha. Então você apertou Enter, ele vai quebrar aquele parágrafo e começar a digitar um parágrafo novo para ti. Então aqui começa um novo parágrafo. Então isso é uma quebra de parágrafo. Então repararam, a gente tem a primeira que é a quebra de linha, que é a mais simples, você não faz nada. E a segunda, que é a quebra de parágrafo, que aí você já tem que fazer alguma coisa. Então o editor de texto não faz automaticamente para você, tá? A próxima que nós vamos ter, então as próximas que nós vamos encontrar, já são quebras mais avançadas. Então elas vão indicar que algo de diferente vai acontecer no seu trabalho. Essas quebras, você vai localizar elas de uma maneira mais simples, para você ver todas elas aqui em layout. Mas quando você clica em inserir, ele tem aqui a quebra de página, tá? Mas não é isso que eu quero aqui agora. Vamos lá. Vim aqui em layout e você vai ter aqui a opção quebras. Olha a quantidade de quebras diferentes que existem aqui. Então a gente tem primeiro quebra de página, coluna e disposição do texto. Essa última a gente não utiliza para textos, a gente vai utilizar caso você esteja usando o Word para criar uma página na internet, o que se você está fazendo, meus parabéns, você é maluco e perdeu toda a sua sanidade, né? Mas essas duas primeiras a gente vai usar com alguma frequência. Então a primeira que é uma quebra de página. O que é uma quebra de página? Uma quebra de página indica que um trabalho que você está digitando acabou de ser tudo que você tinha que fazer naquele pedaço e vai partir para uma página nova. Então você vai vir aqui, quebra de página. Ou você simplesmente aperta as teclas Ctrl e Enter do teclado ao mesmo tempo. Então você aperta Ctrl, olha, tá vendo que ficou azul, e Enter do teclado. Ele vai inserir uma quebra de página. Viu que ele inseriu uma página nova, né? Então, nesse meu caso, a página está mostrando aqui para facilitar, porque é uma tela grande, né? Mas geralmente no seu computador você vai ver uma folha só, né? Então, aqui eu vou deixar assim para facilitar. Então, eu inseri uma quebra de página, tá vendo? Então, isso daqui eu estou dizendo que tudo que eu estava fazendo nesse pedaço do trabalho acabou e agora vai vir para esse pedaço daqui, tá? Ah, professor, mas como é que eu vou conseguir diferenciar o que é uma quebra de página a pessoa apertar várias vezes o Enter para ir para uma página nova? Você vem aqui em página inicial e clica nesse símbolozinho aqui, que é o símbolo do pi invertido, né? Clica nele, olha lá, tá vendo?
quebra de página. Então ele está dizendo que você inseriu uma quebra de página e ele veio para cá para que você possa continuar trabalhando, né? Ou começar a trabalhar nessa página nova. Ah, professor, mas eu não poderia simplesmente ir apertando Enter. Então muitas vezes a gente faz assim, né? Muitas pessoas vão fazendo assim. Apertando Enter, 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 até chegar na página nova. Então vamos lá. Olha só a quantidade de trabalho que você teve que fazer para inserir essa quebra de página. Posso fazer dessa forma? Pode, não tem problema nenhum como você vai fazer. Mas o conceito de você usar uma quebra de página vai facilitar bastante essa tarefa para você. Então, olha lá de novo, né? Ctrl Enter, inserir uma quebra de página. Beleza? Então, você tem uma página nova aqui. Então, isso é uma quebra de página. Professor, o que é uma quebra de coluna? Uma quebra de coluna, vamos vir aqui, quebra de coluna, ele vai indicar que você tem a sua folha está dividida em colunas. Então vamos vir aqui em página inicial. Deixa eu ver. Não, acho que está aqui em inserir. Deixa só um pouquinho. Deixa eu encontrar. Desenhar, design. Vamos encontrar aqui, só um segundo. Aqui, colunas, né? Eu estava procurando nos outros, mas está aqui. Basicamente, o que são colunas? Ele indica como a sua folha vai estar dividida. Geralmente, né, e aí, em 99% dos trabalhos que você for fazer, você sempre vai trabalhar com uma coluna só. Mas imagine que você precisou dividir a sua folha em duas colunas. Então, por exemplo, eu costumo, quando nós estamos nas aulas presenciais, trabalhar com provas dividindo em duas colunas. Então, eu clico aqui em duas, ele vai... Opa, era para dividir essa daqui, né? Não a outra, toda. Uma colunas, duas. Ele está dividindo todo o meu trabalho, não só. Tá vendo? Ó? Então, olha o que ele fez. Ele dividiu em duas colunas. Então, tem uma coluna aqui e outra coluna desse lado de cá. Então, quando você fala em inserir uma quebra de coluna, você está dizendo o quê? O que você estava digitando nessa coluna inicial acabou e você quer ir para a coluna seguinte. Você vem aqui em inserir quebra de coluna, tá? Olha lá. Então, tudo que você digitar aqui vai estar na coluna seguinte. A mesma coisa desse lado aqui, né? Você também pode usar um conjunto de teclas, que é Ctrl Shift Enter, tá? Olha lá. Não, Ctrl Shift Enter. Tá, pronto, olha lá. Quebra de coluna, né? Agora apareceu. Aqui também era para estar aparecendo, mas como, tá? Então, olha ali, tá? Então, tá aqui. A gente está digitando aqui. Então, isso é uma quebra de coluna. Mas, de novo, isso daqui é uma coisa que dificilmente você vai usar. Só em coisas muito específicas, ou trabalhos muito específicos, beleza? Vou voltar aqui para nossa exibição em uma coluna só, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, duas páginas, tá joia? Então, eu coloquei uma quebra aqui de coluna e de página. A próxima que nós temos essa é uma coisa que é específica do Word, vocês não vão encontrar com esse nome em outros editores de textos, é o conceito chamado de quebra de seção. O que são seções? Dentro do editor do Word, ele identifica uma seção como pedaços do seu trabalho. Então você vai ter, por exemplo, uma seção que é a capa do seu trabalho, uma seção que é a bibliografia do seu trabalho, uma seção que é onde você digitou o seu trabalho. Então você tem seções. E esse conceito de você inserir quebras de seção no Word, ele vai facilitar muito a sua vida na hora que você for trabalhar com numeração de página, numeração de títulos, porque quando você coloca uma quebra de seção, você está dizendo para o editor de texto, aqui para o Word, que um pedaço do seu trabalho terminou e você vai começar um outro pedaço. E aí, na hora que você for fazer numeração de página, for colocar numeração de títulos, ele vai se basear nesse conceito das quebras de seção. Tá? O conceito de quebra de seção ele é muito parecido com o conceito de quebra de página. Então, vou colocar aqui, né? Aqui começa uma nova seção. Quando eu finalizar ela, eu vou inserir uma quebra de seção. Então, terminei de digitar, vou vir aqui em quebras e olha, reparem, ele tem 4 tipos de quebra de seção. Quebra de seção na próxima página. Então, por exemplo, você terminou de digitar a capa do seu trabalho. Você fez lá a sua capa bonitinha e você quer quebrar aquilo ali porque a capa é uma seção separada do restante do trabalho. Você vem aqui, insere uma quebra de seção na próxima página. Ele vai fazer o quê? Ele vai inserir uma página em branco. Mas olha a diferença que está aqui, ó. Aqui estava quebra de página, aqui está quebra de seção. Isso quer dizer o quê? Essa primeira folha e essa segunda folha, o Word vai identificar como uma seção do seu trabalho, então um pedaço. Aqui, que seria a terceira página do seu trabalho, o Word identifica como uma segunda seção, então uma outra parte do seu trabalho. Tá? Então, aqui começa a segunda seção do
meu trabalho. Terminou de fazer? Você pode ir lá de novo, inserir, quebra, e você vai fazendo aqui. Professor, o que é uma quebra de seção contínua? Uma quebra de seção contínua, ela vai inserir uma quebra na mesma folha. Não é muito comum você usar, por quê? Porque olha só, ele continua digitando aqui, mas pode acontecer. Então, por exemplo, quando você quer dividir a sua folha. Então, tá vendo ali que eu coloquei uma quebra de seção? Eu venho aqui agora e coloco colunas, duas. Olha o que vai acontecer, tá? Ele não vai dividir tudo em colunas, tá? Então, tá vendo? Ele não dividiu tudo em colunas. Ele está dividindo só aqui onde eu coloquei a quebra de seção, tá vendo? Ó, aqui tem uma coluna só e aqui tá com duas colunas, ó. Então, eu vou vir aqui, vou colocar uma quebra de coluna. Olha lá, tá vendo? Aqui ele tá com uma coluna só, vou digitar mais coisas só para vocês entenderem, né? Então, reparem que ele tá com uma coluna só. Quando eu coloquei a quebra de seção contínua, na parte de baixo ele foi lá e colocou duas colunas, beleza? Vamos continuar. Quebra de seção par e ímpar. Essa quebra de seção par e ímpar, ela vai ser importante quando você estiver trabalhando com documentos, trabalhos de conclusão de curso que exigem tratamentos diferentes para as páginas pares e para as páginas ímpares. Isso não vai ser tão comum para a gente, então o relatório de estágio de vocês não tem essa necessidade, a gente consegue usar a quebra de seção normal, daquela da próxima página, para fazer as nossas atividades, mas imagine que o seu trabalho, sempre que um novo capítulo do seu trabalho começar na página ímpar, ele tem que estar de um jeito, sempre que começar da página ímpar, ele tem que estar de outro. Ou você vai imprimir frente e verso. Então, quando você vai fazer esse processo de impressão frente e verso, a frente, que são as páginas ímpares, vão estar de um jeito, o par, que é a página do anverso, que é a parte de trás da folha, vai estar de outro. Então, você insere essas quebras de seção. Beleza, gente? Então, é isso o conceito de quebra. Lembrem-se desse detalhe. A quebra de seção, principalmente da próxima página, nós vamos usar muito quando nós vamos formatar o nosso trabalho, tá? Fazer a formatação, pegar as normas da BNT e aplicar as normas da BNT. Tá joia? Então, a parte de quebras é basicamente isso, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, então cliquem no botãozinho vermelho que vai aparecer em algum lugar para vocês, e vai aparecer também em algum ponto aí o cardzinho, né, para que vocês possam visualizar a playlist, né, do ensino médio, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de utilização de lista, marcadores e numeradores, e falar um pouco também sobre o conceito de você criar modelos para facilitar o seu trabalho, beleza, gente? Valeu, até mais!